Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática. E nesta aula de hoje, dedicada aos estudantes do nono ano, iremos reconhecer quando dois triângulos são semelhantes. Então, sem arrudeio, roda a vinheta e vamos para a nossa videoaula de hoje. Então vamos lá, reconhecimento de triângulos semelhantes. Então, triângulos semelhantes, a gente pode ver que dois polígonos são semelhantes quando satisfazem a duas condições. Então, quais são essas duas condições? Então, primeira delas, pontinho, os ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, ângulo, quando eu falo ângulo interno, eu estou falando cada espaço desse aqui do triângulo, certo? Então, ao encontro de duas retas, eu formo um ângulo, certo? Então, ó, aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B e o ângulo C. Então, nesse encontro aqui, dependendo desta curva, dependendo da abertura ou mais fechado, eu vou formar um ângulo. Então, lembrando que esse ângulo, eles variam de acordo com essa abertura, né? A gente sabe que para a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, quando eu somar aqui 84 mais 56 mais 40, vamos lá. 56 mais 40, 96. 96 mais 84, 180. Então, a primeira condição para dois triângulos serem semelhantes é que os ângulos internos têm que ser congruentes. Então, observa aqui, ó. O A está 84 graus. O ângulo A', 84 graus. O ângulo B, 40 graus. O ângulo B', 40 graus. Ângulo C, 56 graus. O ângulo C', 56 graus. Então, quando a gente for comparar dois triângulos, a gente sempre pode fazer assim. Coloca um com a letra e o outro com a mesma letra, com uma linha assim, que a gente lê A', B', C', D', assim sucessivamente, certo? E os lados correspondentes são proporcionais. Então, ó, esse lado aqui, que mede 9 centímetros, e esse aqui 6 centímetros, ele deve ser proporcional. Como B', C' proporcional a BC e o AB proporcional a B'. Então, como é que a gente pode descobrir que esses lados são proporcionais tendo medidas diferentes? Então, é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, os ângulos internos correspondentes, eles são congruentes porque eu vi, né, que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', que é igual a 84 graus. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B', que é igual a 40 graus. E a do C, do ângulo C de C', as medidas são iguais a 56 graus. Então, por isso aí, a gente diz, é o primeiro indício que os ângulos são semelhantes. Mas, ó, observa que caso apenas uma dessas condições seja satisfeita, os polígonos, que no caso aqui os polígonos são os triângulos, eles não serão semelhantes. Então vamos verificar se os triângulos a seguir são semelhantes, né? A gente viu que pelo primeiro critério dos ângulos internos correspondentes, pelo primeiro critério eles são congruentes. Agora falta a gente saber se os lados são proporcionais. Então, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos ver. Dessa forma, como ambas as condições foram satisfeitas, verificamos que o triângulo, ó, como a gente faz essa leitura, a simbologia aqui é o triângulo ABC, sempre letra maiúscula, é igual, ou melhor, é semelhante, certo? Esse símbolo aqui do tio, a gente lê semelhante, certo? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Por quê? Porque quando eu fiz a proporção AB sobre a linha B', BC sobre B', C' e AC sobre a linha C', tivemos como a fração 3/2, certo? Então, foi proporcional cada uma dessas proporções aqui. Cada uma dessa razão aqui, quando a gente fez, a proporção deu 3/2. Então, a notação triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', indica que esses triângulos são semelhantes, certo? Então, são esses dois requisitos para o triângulo ser semelhante.
serem semelhantes. Porém, para verificar se dois triângulos são semelhantes, não é necessário analisar as medidas de todos os seus ângulos internos e as medidas do comprimento de todos os seus lados. Existem casos em que é possível verificar se dois triângulos são semelhantes conhecendo apenas alguns de seus elementos. Então, antes de estudar os casos de semelhança de triângulos, que a gente vai estudar posteriormente, a gente vai ver uma importante propriedade para esse estudo da semelhança de triângulos, certo? Então, temos aqui que se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo cruza os outros dois, formando um novo triângulo, então esses triângulos são semelhantes, certo? Se uma reta paralela, então, eu tenho aqui BC, então eu vou cruzar uma reta paralela a BC. Então, paralelo, eles estão aqui lado a lado, porém eles nunca terão um ponto de encontro, né? Eles irão caminhar paralelamente. Então, onde de AC e D para B deve ter a mesma distância, certo? Ponto EC a DB tem que ter a mesma distância. Então, cruzei essa reta ED e eu formei esse triângulo menor, que é o ADE, e eu também tinha já o ABC, né? O triângulo ABC, que é esse maior. Então, quando eu faço esse cruzamento, formando esse novo triângulo, esses triângulos serão semelhantes, certo? Então, esse triângulo aqui vai ser semelhante. Por quê? Esse ângulo A vai continuar sendo o mesmo, esse ângulo E vai continuar sendo o mesmo, e esse ângulo D vai continuar sendo o mesmo, que era o B e o C, certo? E esse lado aqui vai ser proporcional, o lado AE vai ser proporcional a EC, AD vai ser proporcional a DB, certo? E DE vai ser proporcional a BC. Então, de acordo com a propriedade acima, se traçamos o segmento DE, que foi traçado aqui, paralelo ao lado BC, DE paralelo a BC, do triângulo ABC, que é o todo, os triângulos ABC, que é o maior, e ADE, que é esse menor, serão semelhantes, certo? Lembrando que esse conteúdo foi retirado do nosso livro, que está lá na página, no livro de matemática, na página 182, tá certo? O livro de matemática essencial do 9º ano. Então, esse livro aqui na página 182, de Patrícia Moreno e Rodrigo Balestre. Então, os estudantes podem conferir, né? Os estudantes da João Duarte que têm acesso a esse livro. Então, vejam só, nesse exemplo aí exposto, eu tenho o triângulo maior, ABC, e esse triângulo menor, que é o triângulo ABC, e o triângulo menor, DEF. E dos dois critérios que a gente viu, o primeiro é que os ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, primeiro a gente observa isso. Observa 75 graus, 75, 65, 65, 40, 40. Então, tá certo? Então, isso aí, o primeiro critério foi colocado. Aqui o ângulo A é igual ao ângulo D, certo? A é igual a D. Certo? Porque diz o quê? Que os ângulos internos correspondentes, o primeiro critério, eles tem que ser congruentes, certo? Então, eu posso colocar AD, eu posso colocar a medida de A igual a medida de D, certo? Então, fica a critério como colocar. Quando a gente... Interessante não esquecer de quando a gente se refere a ângulo, a gente coloca um chapéuzinho, certo? Então, deixa eu melhorar isso aqui. A gente coloca um chapéuzinho em cima do ângulo, porque aí está se referindo a um ângulo. Então eu sei que quando está o chapéuzinho, eu sei que eu faço a leitura ângulo A igual ao ângulo D. O outro, que é o ângulo B igual ao ângulo E, ó, a gente vê ângulo B igual ao ângulo E. Certo? A gente está pegando o que está semelhante a ele, ó, esse se refere a esse a esse, e o ângulo C, que é 40, é igual
ao ângulo F. Então sempre colocar o chapéuzinho do vovô, que é bem conhecido. A gente pode escrever dessa forma também: medida do ângulo A igual a medida do ângulo A igual a 84, certo? Mas aí fica a critério. Isso aqui a gente pode colocar, né, que o AD é 75 graus. Então lembrar do símbolo, certo? BE é igual a 65 graus. E por fim, o ângulo C é igual ao ângulo F, que é 40 graus. Então, o primeiro critério foi feito, né? Então, mas eu tenho que saber também o que? Tenho que ver se os lados correspondentes são proporcionais. Então, como é que eu faço? Se eles são proporcionais. Ó, observa que esse ângulo está para esse. Ou melhor, essa medida está para essa. Essa aqui está para essa. Observando pelo lado do triângulo. E o 8 centímetros está para 4 centímetros. Tá certo? Então a gente vai verificar isso. A gente vai ver essas razões e observar se eles são proporcionais. Isso tem que dar o mesmo valor para essas três razões. Então, observar se esses lados correspondentes são proporcionais. Então, eu vou ter que 4 está para 2, que isso é igual 6 está para 3, e 8 está para 4. Estou pegando os lados semelhantes a cada um, né? Os lados das posições. O 4, o 2, 6, o 3 e o 8, 4, que é de acordo com a informação. E a gente tem que ver se esses lados são proporcionais. Então a gente tem que ver se existe essa congruência, se eles verificar se eles são semelhantes. Então precisa que essa outra condição seja satisfeita. Então teremos 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 3 é igual a 2. 8 dividido por 4 é igual a 2. Certo? Peguei lado a lado. Esse lado com esse lado, esse lado com esse lado, esse lado com esse lado. Né? Então, ó, deu 2. Então, se deu 2, então eu concluo que o triângulo ABC, então eu vou dizer que o triângulo ABC é semelhante, uso o tio, certo? É semelhante ao triângulo DEF. DEF. Então, para a gente ter a certeza de que o triângulo é semelhante, pelo menos por esses casos, né? A gente sabe posteriormente, vamos ver outros casos que podemos fazer para descobrir se os triângulos são semelhantes ou não. Neste primeiro caso, nesse caso simples que a gente observa apenas os seus ângulos, se seus ângulos são iguais e se seus lados são proporcionais. Então, a gente viu que os ângulos eles batem, eles são a mesma medida, tanto no primeiro triângulo como no segundo. E para saber, de acordo com as medidas dos lados do triângulo, eu pego cada lado correspondente ao outro triângulo, né? Que esse lado corresponde a esse lado a esse daqui e esse lado a esse. Então, 4 dividido por 2 deu 2, 6 dividido por 3 deu 2, 8 dividido por 4 deu 2, deu igual. Então, eu posso concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, faltou aqui colocar o triângulo, ao triângulo DEF.
F. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Estude e se dedique. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.